Beleza, e agora a gente chegou no primeiro dos elementos da linguagem sonora, que é a voz. Você já pensou tudo que dá para se fazer com a voz, seja no cinema, seja no rádio, seja na TV, seja num jogo de videogame, ou seja, toda a questão da interpretação, toda a carga emocional que uma voz transmite junto com ela? Qual é a grande vantagem da voz sobre o meio impresso? Qual é a diferença entre eu mandar um texto pelo WhatsApp ou um áudio pelo WhatsApp? Você concorda que, ao ouvir a voz de alguém, os nossos sentidos se afloram, ou seja, as nossas emoções se comportam de uma forma diferente do que se somente a gente estivesse lendo alguma coisa. E às vezes até existe algum problema de interpretação, quando você, sei lá, está esperando uma resposta de alguém e vem somente por texto, você vai interpretar aquele texto de um jeito. Se a pessoa gravar um áudio, durante a escuta daquela voz, daquela frase, você vai receber não somente a voz da pessoa, mas toda uma carga de informação, essa linguagem não verbal, né, que vem junto com a voz, que a gente consegue perceber se essa voz está entusiasmada, se a pessoa está com raiva, se ela está com dor ou se ela está alegre, né? Então, a grande vantagem de se utilizar a voz em detrimento da linguagem verbal escrita é justamente essa questão mais de transmissão das emoções. Então, a voz é representada pelo texto verbal, diferente do escrito agora, o verbal oral, e está presente aí principalmente nos diálogos e na narração. Para o Michel Chion, o autor francês, o estudioso da linguagem sonora, a voz tem uma função dramática, psicológica, informativa e afetiva. Então vejam tudo o que acompanha esse elemento da linguagem sonora. E aí você percebe, desde uma cancela de shopping center, né, que você escuta algo do tipo lá: bem-vindo ao shopping tal, retire o seu cartão. Aí você retira o cartão, boas compras. Não é diferente do que simplesmente tivesse uma placa escrita lá, retire o seu cartão. Você escutar aquela voz te convida justamente, humaniza mais a relação. Você concorda? E no caso da publicidade, o locutor ou o profissional da voz vai representar o anunciante, né? Tem alguma marca que você lembra, algum anúncio que você lembra, que geralmente tem alguma voz bastante característica e você lembra e fala: pô, essa voz é do cara lá da marca tal, ou essa voz é da moça lá da marca tal. Vamos dar uma conferida? Então a gente está aqui no clubedavoz.com.br, que é o site que agrega os maiores profissionais da voz do Brasil, certo? Então já de cara aqui, ó, Ronan Junqueira, o próprio Ferreira Martins, vou clicar aqui no Ferreira Martins, eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Ferreira em algum lugar. Vou botar o repertório dele aqui para tocar. Ford, cada vez mais Ford do Brasil. Ou seja, para Ford, que é uma montadora, escolher um profissional da voz que vá representar a sua marca, quais são os critérios que eles usam em consideração? Por que uma voz masculina? Por que esse timbre um pouco mais grave, com uma voz um pouco mais madura? Será que tem a ver com o público que eles pretendem atingir? Vamos escutar mais um pouquinho? Disque denúncia. Ligue. Ninguém vai saber que você ligou, mas você vai saber que ajudou a acabar com sequestros. Disque denúncia 0800 15 6315. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Sadia 60 anos. Uma história de amor. Petrobras, Ford, Sadia, todas marcas bem pequenininhas, sem nenhuma expressão no mercado publicitário nacional, né? Então, como é que o Ferreira Martins empresta a voz dele? Emprestar não seria bem o termo, né? Até porque são valores bastante expressivos e, é claro, a gente está lidando com um mercado nacional, com grandes marcas que vão veicular nacionalmente os seus anúncios e aí, é claro, esse mercado da locução publicitária acompanha os valores relativos a essa dimensão nacional. É claro que se você quiser anunciar na sua rádio local,
é bem provável que você não vá contratar alguém do Clube da Voz. Poderia, mas às vezes a verba não é suficiente e também nem é o caso, porque às vezes você quer anunciar alguma loja ali da sua região, alguma coisa de varejo, e você vai ser atendido pelos profissionais da comunicação, os profissionais da voz, ali da região na qual essa loja, esse comércio estiver situado, certo? Vamos pegar um outro exemplo, vou buscar aqui por Regina Bittar. Quem é a Regina Bittar? É uma das profissionais do Clube da Voz, e a Regina era a voz do Google até um tempo atrás, certo? Vamos ouvir um pouquinho. Eu vou entrar aqui no perfil dela e vai ficar um pouco melhor para a gente acompanhar. Então estamos aqui no perfil da Regina Bittar, que, segundo a descrição, foi a primeira locutora a gravar para sistemas de TTS, que é o Text to Speech, o texto para discurso, para fala, ou seja, transformar o texto escrito em voz. E o GPS, né, os sistemas de GPS para carro e, enfim, veículos, utilizados em produtos como o Google Tradutor e assistentes virtuais, como a Siri do iPhone. Ou seja, a Regina ganhou grande visibilidade como profissional da voz quando ela emprestou a voz dela para sistemas, principalmente conhecida aí como a voz do Google. Vamos escutar um pouquinho do repertório dela? Eu sou uma pessoa igual a você e também uso cartão de crédito. É por isso que eu baixei o Way, o app do Santander, e descobri um jeito bem melhor de resolver as coisas do cartão. Santander, que é outra marca pequenininha também, ou seja, sem expressão nenhuma. Vou botar aqui, ó. Outra grande voz da publicidade nacional é o Edinho Moreno. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Peraí, eu não acredito. Diz isso de novo. É isso o quê? Mastercard Maestro? Já sei de onde eu conheço essa voz. Você é o cara do comercial, não é? Sou eu. Ai, diz não tem preço pra mim, vai, diz. Tudo bem. Não tem preço. Se você gosta de... É a voz do Mastercard. Então, esses grandes profissionais, e você percebe aí que existem os contatos bem fáceis aqui, né? As equipes que gerenciam esses artistas da voz. Você quer contratar uma voz feminina, por exemplo, uma voz masculina, aqui ó, dá para você selecionar por gênero, voz feminina, masculina ou ambos. Então, o site do Clube da Voz é o lugar que agrega aí as maiores vozes da publicidade nacional. Você pode fazer um orçamento com eles a qualquer momento e quem sabe numa dessa você vai ter uma grande voz aí que representa grandes marcas, representando a sua ou de algum cliente que porventura você venha a atender. Então, quais são as características que esses profissionais da voz têm para serem contratados e para serem tão valorizados pelo mercado publicitário, né? A voz determina a personalidade, para começar. Ouvindo somente determinada voz, eu já sei que é uma voz feminina, que é uma voz masculina, se é uma voz de uma criança, se é de alguém mais velho, e isso na linguagem sonora tem um poder muito grande, porque a impostação coloca a voz no tom e no estilo desejado. No caso de algum locutor ser contratado para fazer uma locução um pouco mais institucional, ele vai ter que colocar a voz naquela tonalidade. Agora, se for um comercial de varejo, por exemplo, alguma loja de departamento, a vibe é outra, a forma de você fazer a locução é outra. Então, esses profissionais têm essa versatilidade de colocar a sua voz em um ponto em que seja interessante para o cliente. Outra questão é o ritmo, ou seja, a velocidade com a qual essa locução é feita, porque uma locução mais rápida, ela vai criar uma certa tensão. Uma locução mais lenta pode criar um desinteresse, certo? Inclusive tem um vídeo do Marcelo Adnet, o humorista, que na premiação do Campeonato Brasileiro de 2010, ele faz uma brincadeira do que seria uma locução de um jogo de futebol, a narração de um jogo de futebol, para rádio e para TV. O link apareceu aqui em cima já para você poder conferir essa brincadeira que mostra bem essa questão da locução rápida e a locução lenta, certo? A voz também tem que ser condizente com a trilha de fundo e os efeitos, a trilha musical que estiver rolando nesse anúncio e também, eventualmente, os efeitos. Ou seja, um bom roteiro, antes de mais nada, é fundamental para que o profissional da voz consiga fazer essa gravação. E, principalmente, cuidar com um texto maior do que o tempo. É muito comum as agências mandarem textos maiores do que a duração do anúncio.
é muito complicado. Às vezes você tem um anúncio que é para ser de 30 segundos e o texto vem com 40, quase 50. Para o locutor dar conta de colocar aquela quantidade de texto naquela duração prevista, ele vai ter que agilizar a locução, ele vai ter que aumentar a velocidade, e isso, dependendo do estilo da locução, vai ser bastante complicado, para não dizer impossível, né? Então é muito comum nas agências e os redatores que não tomam esse cuidado em enviar para os estúdios de gravação ou para os locutores textos maiores daqueles que são possíveis justamente de se encaixar em determinado tempo. Outra questão é a dicção, chamada também aí de articulação pelos fonoaudiólogos, né? A articulação das palavras. Isso quer dizer que pronunciar bem todas as vogais e sílabas vão te dar uma locução, obviamente dependendo da proposta da locução. Se for uma locução mais coloquial, mais informal, como se fosse um bate-papo do dia a dia, essa regra não precisa ser tão respeitada. Agora, num texto mais institucional, uma locução um pouco mais formal, isso precisa ser observado. Evitar falar brasileiro, sexta-feira, e sim, brasileiro, sexta-feira, né? Ou seja, não comer vogais e também algumas letras aí de determinadas palavras. O erro de prosódia também é muito comum. O que seria o erro de prosódia? Você colocar em outra sílaba daquela palavra a sílaba tônica. Então aqui no exemplo, ó, existe o Instituto Catarinense, nem é a sílaba tônica, mas é comum a gente ouvir Instituto Catarinense de Educação, né? Ao invés de Instituto Catarinense de Educação, alguém colocaria Instituto Catarinense de Educação. Então, são regrinhas ou sugestões que, em princípio, podem parecer meio sem sentido, até mesmo não tem muito valor, mas se você reparar isso na locução que amanhã ou depois você precisar contratar, você pode eventualmente pedir para o locutor corrigir, porque parece que o som acaba soando um pouco mais natural. Mensagem livre de ruídos, essa questão de muita salivação. Eu particularmente tenho bastante excesso de salivação, eu tenho que ficar engolindo a saliva de vez em quando. A questão da língua presa, que é um problema, e outras questões fonoaudiológicas que o profissional da voz precisa tomar cuidado e recorrer a algum tipo de tratamento. Não que alguém que tenha algum problema não possa ser locutor, mas é muito difícil o mercado aceitar uma voz que tenha algum problema de ruído, algum problema aí de articulação. E atenção aos sotaques e aos regionalismos, que dependendo da situação também não vão ser aceitos. Você pega, por exemplo, material de dublagem, jornalistas que eventualmente vão representar uma nação inteira, por exemplo. Qual seria o sotaque do William Bonner? Você já parou para pensar? É um sotaque paulista? Esses apresentadores que representam a grande parcela da população, eles têm que ter o mínimo sotaque possível, para não dizer sotaque nenhum, né? Porque eles representam uma nação inteira. É claro que quando as reportagens vão para as localidades, para o interior dos estados, é claro que os jornalistas, os repórteres, se apresentam com o seu sotaque natural, então isso é bastante compreensível. Agora, dependendo do trabalho, dependendo do local e da área que você pretende atuar como locutor, você vai sentir um pouco mais de dificuldade por alguma questão de sotaque. A questão da respiração também é muito importante. É muito comum nos estúdios de gravação você encontrar os microfones colocados em pedestais. Estando em pé, o locutor desobstrui essa região abdominal, fica mais fácil de você respirar, fica mais fácil de acompanhar o texto, muitas vezes um texto muito longo. Nas emissoras de rádio já é mais compreensível que o locutor esteja trabalhando sentado, porque são várias horas ali trabalhando enquanto a programação está no ar. Mas na maioria dos casos, quando é gravação de locução para publicidade, locução publicitária, é comum que nos estúdios essa locução seja feita em pé. E acompanhando a pontuação, o que isso já nos remete a um roteiro bem escrito, as frases muito longas também dificultam essa questão da respiração. Então,
Eu já recebi muitos roteiros de agência também em que as frases são longas demais. Fica difícil de você acompanhar, não tem pontuação, né? As frases são muito longas e a própria interpretação do texto fica prejudicada por causa justamente dessa questão das frases muito longas e de uma pontuação errada. Então é isso, espero que você tenha gostado de ver a voz como elemento sonoro. Nesse vídeo o foco foi um pouco maior na produção publicitária, mas lembrando que a voz também, como elemento sonoro, está presente aí em várias outras mídias, como cinema, televisão e também os jogos digitais. Vamos nos encontrar num próximo vídeo, vendo provavelmente outros elementos da linguagem sonora. A gente se encontra por aí.